Muito bem. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, então. Quem se lembra onde nós paramos? Já são 3 semanas, né? Por causa das nossas férias. Quem se lembra? Capítulo 7. Muito bem, Carminha. Capítulo 7. A partir de... Do 7. Hã? Do 7? Não. Não, sim. Romanos, capítulo 7. Oi? Do 12 para frente. Isso. Na verdade, é do 13 para frente. A gente foi até o 12. Mas, para que a gente fique inteirado aqui do assunto, nós vamos ler, assim como fizemos no nosso último encontro, a partir do verso 7. É o mesmo assunto, a mesma perícope. Nós resolvemos dividir esse texto em 2, não por causa da quantidade de versos, mas pela complexidade do texto. Irmãos, eu tenho para mim que o capítulo 7 de Romanos é seguramente o capítulo mais difícil de todo o Novo Testamento. É de longe o texto que eu investi mais tempo em preparação, em estudo mesmo, em tradução de texto, em leitura de comentários e exegeses, porque é realmente um texto bastante controverso, apesar de rico, que traz lições importantes para a nossa vida, mas difícil. E os irmãos perceberão, porque eu tenho para mim que talvez você não tenha compreendido bem esse texto até hoje. Então, tirando essa dúvida, vamos ler Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, do 7 até o finalzinho. A lei e o pecado. Acompanhe comigo aí a leitura do texto. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se me mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
Pois bem, irmãos, chegamos então neste que eu tenho chamado de um dos textos mais difíceis para mim e para boa parte da comunidade teológica mundo afora. É um texto bastante complexo, ele está inserido num contexto onde Paulo está tratando do efeito primeiro da justificação, que é a santificação. Então, apenas para a gente entender o enredo da história que Paulo está desenhando, contando aqui, Paulo dirige-se aos crentes de Roma, falando em primeiro lugar a respeito do mal que o pecado trouxe ao coração do homem. Isto é, afastando o homem da presença de Deus, Deus se revela a nós pela própria natureza, né? Os seus atributos e a sua própria divindade pode ser vista, notada na própria natureza. Ele se revela a nós de forma especial pela Escritura, na revelação de Cristo Jesus. Deus também se revela na nossa mente, aqui eu já estou lá no capítulo 2, na nossa mente, pela imagem de Deus que nos foi outorgada. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Sabe como que a gente sabe que algo que é errado, mesmo que a gente não conheça uma lei que regule isso? São efeitos da imagem de Deus que, embora manchada pelo pecado, existe em nós. É esse nosso, esse mecanismo de Deus para que a gente não nos destrua. Deus colocou isso na nossa própria mente. Depois de dizer do pecado, de falar do pecado, da separação dos gentios, Paulo se vira para os judeus e diz: vocês, nós, somos farinha do mesmo saco. No capítulo 13 ele vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na sequência, Paulo então apresenta aquilo que chamamos de doutrina da justificação. Cristo leva sobre si todos os nossos pecados, de gentios e de judeus. E Deus imputa, ou seja, Deus atribui a justiça de Cristo aos seus eleitos. Vide capítulo 1. Deus então declara Diácono Eduardo justo no tribunal de Deus. Ele era culpado. Os pecados dele tinham como consequência o inferno, mas Deus decidiu ter misericórdia dele. A gente vai ver isso lá no capítulo 9. Decidiu. Então ele pegou a justiça de Cristo e atribuiu ao Diácono Eduardo. Pegou os pecados do Diácono Eduardo e atribuiu em Cristo Jesus. Depois de tratar desta transformação, desta ação, o apóstolo Paulo então está, e é nesse contexto que nós estamos inseridos, falando do efeito da justificação. Que é o quê? Aquilo que acontece depois da salvação. A santificação. Sim, irmãos, nós não somos santos separados para a salvação, mas nós somos santos separados por causa desta salvação. E o apóstolo Paulo, então, ao falar de santificação, ele nos dá a ideia de que Deus está nos chamando a um relacionamento onde Cristo nos libertou da escravidão do pecado. E aí, até aqui, capítulo 6, Paulo fez algumas menções à lei de Deus. Tudo bem, a lei pode ser vista de vários aspectos, de várias maneiras. A lei pode ser, em alguns momentos, compreendida como todo o Antigo Testamento. A lei pode ser compreendida como todos os preceitos legais de Deus, rituais cerimoniais, leis civis, leis religiosas e uma série de outras leis que regulavam usos e costumes do povo de Israel. E a lei também pode ser tida como a lei moral de Deus, a lei mosaica. E aqui o contexto é justamente do decálogo, da lei mosaica, do código moral de Deus. E Paulo está dizendo àquela igreja, e a gente de novo precisa lembrar, até agora eu estou só recapitulando, que a igreja de Roma, na igreja de Roma, embora fosse uma igreja num contexto gentílico, né, na Itália, em Roma, ela possuía muitos judeus.
E muitas pessoas que, assim como Paulo, cresceram aprendendo a valorizar a lei de Deus. E aí, várias vezes, Paulo, até o capítulo 6, está dizendo: a lei não salva. A obediência simplesmente da lei não leva ninguém à salvação, pois o justo viverá por fé e não por obras. E ele cita o exemplo de Abraão e desenvolve toda essa teologia. O capítulo 7 existe, irmãos, para que Paulo se antecipe a possíveis objeções que alguns destes judeus, conhecedores da lei, pessoas que valorizavam a lei de Deus, pudessem fazer. Mas espera aí, estaria Paulo falando contra a lei de Moisés? Contra a santa lei de Deus? Porque no judaísmo isso era um crime hediondo, algo inadmissível. Então, Paulo, ele deseja esclarecer qual o papel da lei, embora ele já tenha feito isso de forma isolada até no capítulo 6, porque ele disse que a lei nos foi dada para que se avultasse o pecado, ou seja, para nos mostrar o quanto nós somos pecadores, porque é justamente porque nós temos a lei, é que nós conseguimos ter real noção do nosso completo estado de afastamento de Deus. Bom, Paulo começa o capítulo 7 fazendo uma analogia de casamento. Os irmãos se lembram, falamos isso há 4 semanas atrás. Muito obrigado, dona Maria. Nós estávamos casados com a lei. Mas esse nosso casamento, a lei, é aquele marido, né, vamos considerar assim, que sempre nos acusa, porque é esse o papel da lei, é mostrar o quanto nós somos pecadores, é mostrar o quanto nós não somos capazes de nos justificar. Então este era um casamento penoso demais, porque embora a lei seja santa e justa, ela vivia nos mostrando o quanto nós somos falhos. Nós queríamos ficar livre deste peso sobre os nossos ombros, mas, como em outro casamento, nós estamos presos à lei. Para que pudesse contrair novas núpcias, era necessário esse marido morrer, a lei tinha que morrer. Então, para que nós pudéssemos contrair matrimônio, isso aqui está na primeira parte do capítulo 7, do 1 até o 6, era necessário que essa lei morresse, para que então viesse o outro noivo, aqui figurado o próprio Jesus Cristo. Mas Deus, ele produz algo diferente daquilo que é natural. Ele não mata o marido, a lei continua existindo, ela continua sendo boa, perfeita e justa. O texto nos diz que Deus mata a esposa. E aí ele vai dizer que nós morremos com Cristo, para que livres deste jugo com a lei, nós pudéssemos contrair núpcias, ou seja, um novo casamento com Jesus Cristo. E aí a gente vê e percebe como muitas vezes, em outros momentos, Paulo se utiliza desta analogia, né, da igreja como noiva, de Jesus como noivo. Ditas estas coisas, ele começa, a partir do capítulo 7, respondendo uma pergunta que para ele não era dúvida, é uma pergunta retórica, mas ele levanta essa questão para chamar reflexão. Bom, parece que eu falei mal da lei. É claro que ele não falou, mas essa poderia ser a ideia. Então ele vai dizer, o que diremos? A lei é pecado? Paulo vai dizer, de jeito nenhum. E ele então desenvolve o seu argumento em torno dessa afirmação. Vale lembrar, irmãos, que tudo que está escrito a partir do verso 6 do capítulo 7 é, na verdade, uma explicação do verso 5 e 6 do mesmo capítulo 7. Do verso 7 até o final do capítulo 7, Paulo está explicando o verso 5. No capítulo 8, Paulo está explicando o verso 6. Bom, como a nossa ideia é fechar o capítulo 7, vamos ler então do que Paulo está falando. Capítulo 7, verso 5. Alguém leia para mim, por favor. Porque quando de
vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então Paulo está retratando aqui no capítulo 5 a vida de um não convertido, de alguém que é escravo do pecado, sujeito às paixões pecaminosas que ficavam avultadas por causa da lei. Mas aí ele vai dizer, o problema aqui não é a lei. É por isso que lá no verso 12, onde nós paramos no nosso último encontro, ele vai dizer, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Irmãos, esse texto é especialmente complexo, porque existe aqui uma dificuldade textual inerente. Paulo começa no verso 7, tratando dele mesmo, ele se utiliza como exemplo, mas falando do tempo passado. Vamos ver lá? Capítulo 7 ele vai dizendo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Aí no verso 9, outrora, ou seja, no passado, sem lei, eu vivia. Você vai ver até o verso 12, o Paulo tratando dele mesmo no tempo passado, certo? Então, nós explicamos para os irmãos que, embora exista uma multiplicidade de possibilidades de interpretação, e os irmãos vão ver, se você buscar estudar esse texto a fundo, que dentro da própria boa teologia reformada, nós teremos aqui algumas divergências de interpretação, porque o texto é realmente muito complexo. Traduzindo do zero, ele ainda assim é um texto muito complexo, porque ele fala de coisas que parecem não encaixar muito no perfil do apóstolo Paulo, na pessoa de Paulo. Então vamos lá. Na semana passada adotamos a linha de que aqui Paulo ele está se colocando como exemplo não para falar dele como um indivíduo, mas para falar dele como alguém que representa uma coletividade. Paulo está falando do passado porque não representa necessariamente o seu passado enquanto indivíduo, mas o passado do povo que ele representa. Então, quando Paulo começa falando dos efeitos da lei, que avulta o pecado, e de como aquela tentativa de justificar-se pela lei era uma tentativa falida, ele referia-se então ao povo de Israel, do qual ele faz parte, como fariseu inclusive que era, quando estavam sob o jugo da lei no tempo de Moisés. Os irmãos se lembram de nós termos explicado isso? Muito bem, então todos os versos, a partir do verso 7, Paulo está tratando daquele momento onde o povo de Israel vivia sem lei, porque até Moisés eles não tinham recebido a lei, embora eles obedecessem ali uma ou outra coisa, a lei foi dada ali no Sinai. E por que Deus fez isso? Para mostrar para eles que eles precisavam de salvação. O povo recebeu a lei de Moisés com apreço. Eles olharam para a lei e disseram, agora nós sabemos o caminho que nos conduz a Deus. Agora nós sabemos como agradar a Deus. E eles se apegaram à lei. Contudo, essa mesma lei serviu para eles como morte. Porque embora eles soubessem o caminho, a lei dizia o tempo todo para eles, vocês não são suficientemente capazes. Então, diz Paulo, o mandamento que me fora para a vida, tornou-se então para a morte. O problema era a lei? Não. O problema era a pessoa, era o pecado que residia no coração do ser humano. Mas aí, irmãos, a partir do verso 14, Paulo faz uma transposição aqui. E ele continua falando da primeira pessoa do singular, mas agora, de forma espantosa, no tempo presente.
Ele não está mais referindo-se ao passado. Então esta aplicação parece não fazer tanto sentido. Por isso que eu digo que esse texto ele é complexo e é necessário que a gente caminhe olhando para o contexto. E eu espero que isso fique mais claro para os irmãos. Então vamos lá. Verso 13. Acaso o bom se tornou para a morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Qual que é a ideia aqui? Bom, aquilo que era bom, então, é o que me causou a morte? Foi a lei que me causou a morte? Não. A lei, na verdade, só me mostrou aquilo que de fato me matava, que era o pecado. A lei, então, foi como uma luz que iluminou a escuridão do ser humano e mostrou para o ser humano: você está condenado. E aí ele segue: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha só, eu, primeira pessoa no singular, todavia sou carnal. Não tipo era carnal, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Verso 15: porque nem mesmo não compreendia o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço, percebam, irmãos, que a partir do verso 14, Paulo ele continua falando da primeira pessoa, no singular dele, mas não no tempo passado, no tempo presente. E aí surge uma complicação. Porque você pode me dizer: pastor, ele está dando um exemplo dele. É muito bom quando a gente cita o nosso próprio exemplo, que eu vou citar o exemplo da Carminha. Imagine aqui, irmãos, vocês não podem ser pecadores como a nossa irmã Carminha. Não, mas fácil falar, irmãos, não sejam tão pecadores como eu. Paulo algumas vezes fez uso disso, mas aqui não é o caso, irmãos. Não é o caso. Por que eu estou dizendo que esse texto ele é complexo? Pode ser que você, a vida toda, tenha olhado para esse texto, para as falas do apóstolo Paulo, e imaginado que esse texto se aplica a você, certo? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Quem aqui já pensou nisso? Mas está errado. Você não pode fazer essa leitura. Porque pense comigo, irmãos, no capítulo 6, volta na sua Bíblia, vamos lá, vamos fazer exegese agora, contexto. No capítulo 6, Paulo dedica-se a falar da liberdade que temos em Cristo, certo? Que liberdade é essa? Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O que isso significa dizer? Que até a ação de Jesus Cristo na nossa vida, nós não conseguíamos lutar contra a dominação do pecado. Porque o escravo, ele não tem vontade. Quer dizer, ele até tem vontade, ele só não pode exercê-la. O escravo tem a sua vontade tolhida pelo seu senhor. O escravo pode pensar: puxa vida, eu queria casar. Aí vem o senhor e diz: não, você vai ser eunuco. E o escravo quer dizer: nossa, hoje eu estou cansado, vou tirar um dia de folga. O Senhor vai dizer: não, você vai trabalhar dobrado. Então perceba que na condição de escravo não existe a possibilidade de contrapor aquilo que é estabelecido. Assim, todo ser humano afastado de Deus está entregue ao pecado. Sabe o que isso significa dizer, irmãos? Que quem está afastado de Deus sem Jesus não percebe que precisa de salvação. É esse o ponto. Ele não percebe que é escravo dos vícios, das concupiscências da carne. Perceba você, eu vou antecipar um exemplo que eu separei para dar no final. Pense você, hoje, com certeza, se você é um crente verdadeiro, você olha para a sua vida e tem vergonha de coisas que você disse antes de Jesus, sim ou não? Eu tenho muita vergonha de muitas coisas.
que eu fiz, falei, pensei, eu tenho vergonha, eu tenho nojo de mim, irmãos. Como pude fazer esse julgamento? Como pude ser mentiroso, orgulhoso e tantas outras coisas que trazem tristeza ao meu coração? Meu Deus do céu! Mas no tempo que eu fiz, quem sabe, estou me utilizando o exemplo de Paulo aqui, né? Quem sabe eu não me gabei dessas coisas. Irmãos, eu estava conversando com um jovem aqui na igreja, só porque, para que depois as pessoas não possam identificar quem, eu estava conversando com um jovem aqui na igreja, e esse jovem estava falando, um jovem muito de Deus, e ele estava falando como alguns colegas de trabalho tratam da imoralidade como sendo algo bom. E aí ele constrange os outros a não falar dessas coisas, porque isso é repudiante perto dele. Mas os colegas se gabam de fazer coisas que o Evangelho nos mostra que é nojento, irmãos. Por que isso acontece? Porque agora esse jovem não é mais escravo do pecado e ele percebe que ele deve fugir dessas coisas. Ele continua sendo sujeito a tudo isso, mas não tem prazer nisso. Eu sinto tristeza quando peco e não alegria, porque a lei de Deus está me mostrando quanto eu sou pecador. Ela está me mostrando que eu preciso de salvação, e ainda bem que Jesus veio. Então, irmãos, aqui, no capítulo 6, Paulo está dizendo, Cristo nos libertou disso, certo? No capítulo 7, o que ele vai dizer? Leia aí comigo. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, verso 14. Porque o bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo falou que em agindo Jesus eu sou livre, então ele não pode agora, no capítulo 7, para explicar o efeito da justificação, falar dele no tempo presente como alguém vendido como escravo. Entende? Perceberam aqui a sutilidade do texto? Então, irmãos, nós já antecipamos que Paulo não está dando seu exemplo próprio no tempo presente ali. O verso 14 não está separado em termos de assunto dos demais versos que antecedem ele. Então, Paulo continua falando dele para referir-se ao povo de Israel debaixo do jugo da lei. E Paulo continua, agora ele fala no tempo presente, para falar aos judeus que vivem debaixo do jugo da lei e que tentam justificar-se pelo cumprimento da lei. Então é neste sentido que Paulo fala de si como alguém que deseja aproximar a mensagem que fala, sabe? Para você entender assim a aplicabilidade do texto. Então Paulo está falando aqui como um judeu que está preso. Judeu por quê? Aqui Paulo está falando para judeu. Um judeu por quê? Porque ele conhece a lei. Ele ama a lei. Ele tem apreço pela lei. E ele tenta cumprir a lei. Mas ele está percebendo que ele não consegue cumprir a lei. Então, Paulo fala de si mesmo, representando o judeu, no tempo presente, para falar, para apontar para todos aqueles que tentam se justificar da lei. Então aqui a ideia é o seguinte, é como se Paulo estivesse fazendo confissões de um judeu em busca de salvação. Sei lá, dei um tema aqui para o nosso estudo. Daqui para frente, Paulo faz confissões de um judeu convicto, que foi educado na lei de Deus, que era fariseu como Paulo era, mas que apesar de tudo isso, dessa bagagem teológica, não alcançou salvação da sua alma, não logrou êxito, e é por isso que ele vai dizer, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aqui Paulo está fazendo uma menção daquilo que ele afirmou lá no capítulo 2. Dona Maria está anotando? Anota aí, Dona Maria.
O vínculo, Carminha também. Capítulo 2. No capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte: vocês condenam os gentios de fazerem esse e esse pecado, mas vocês cometem o mesmo pecado. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo o seguinte: eu não me compreendo, porque eu digo para os gentios que a prostituição é pecado, mas eu me prostituo. Eu condeno a avareza, mas eu sou avarento. Condeno a idolatria, mas cultivo ídolos no meu coração. A propósito, é esse o tema da mensagem de domingo. Então Paulo está referindo-se a um judeu convicto, confessando a sua impossibilidade de alcançar salvação pelo cumprimento da lei. E aí ele continua: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vamos abrir um parêntese. O habita em mim aqui pode nos conduzir a uma interpretação mais convencional do texto. O habita não significa algo que está contido na gente, mas algo que domina a gente. É esse o sentido original do texto. Então nós poderíamos usar até uma outra palavra para sermos mais literais aqui. Então Paulo não está falando de um pecado que existe em nós, como parte de nós, porque isso existe hoje, depois de Jesus. Ele veio, nos salvou, mas não tirou de nós a nossa natureza pecaminosa. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo deste habitar como quem habita e é senhor do lar. É esse o sentido literal desta expressão do pecado que habita em mim. E aí ele vai dizer que ele não consegue fazer porque este senhor do lar que habita é quem o domina. Irmãos, aqui morre livre-arbítrio, aqui morre a ideia de que o ser humano é que escolhe. Não existe escolha nossa, sabe por quê? Antes de Jesus, uma escolha livre, né? Porque nós estávamos tão profundamente contaminados que nós simplesmente não percebíamos que precisávamos de salvação. Nós éramos tão profundamente tendenciosos ao pecado que era impossível nos voltar para Deus. Aí, em agindo Deus, nós fomos transformados. Mas vamos lá, sequência. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Esse aqui é um texto bastante utilizado, não é? Quem aqui não se utiliza? Eu estou falando, irmãos, porque eu já tive essa interpretação. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu faço. Isso não... Aí você pode olhar e falar assim: nossa, esse texto aí é para mim. Isso aí me resume, pastor, me identifiquei com Paulo. O problema é que Paulo não está falando dele. Paulo está falando aqui de um judeu, de um fariseu que ama a lei e desconhece a Cristo. Porque perceba, lá em Gálatas, Paulo, quando fala do fruto do Espírito e das obras da carne, ele fala de uma luta, não fala? Que o nosso espírito milita, ele luta contra a carne. Mas não é isso que ele está falando aqui em Romanos. Aqui ele está falando de alguém que perdeu a guerra. Olha só, vamos ler de novo. Porque não faço, não é tipo não faço às vezes. Não faço de vez em quando. Está falando assim, ó, todas as vezes não faço. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Irmãos, esta aqui é a confissão de um escravo. Esta aqui é a confissão de alguém que não consegue fazer algo diferente de pecar. Então Paulo não está referindo-se a ele depois da graça salvadora de Cristo. Portanto, nós não podemos aplicar esse texto à nossa vida depois de Cristo. Pastor, então o senhor está pregando perfeição? É claro que não. Mas eu estou pregando biblicamente vitória contra tentações. Eu estou pregando, irmãos, que na força de Cristo nós somos fortalecidos para olhar e dizer: não quero, não preciso.
Eu estou dizendo que, embora não sejamos perfeitos, o Espírito Santo de Deus, que nos aperfeiçoa, nos ajuda a fugir do mal, da aparência do mal e a recusar prazeres efêmeros desse mundo. Então, embora pecado exista na nossa vida, ele não pode ser a maioria da nossa vida. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com a ideia, nossa, eu sou pecador mesmo, nossa, eu sou mentiroso, pastor, eu sou mentiroso. Fala, meu filho, você está precisando de conversão. Você está precisando de conversão. Você contou uma mentira, se arrependeu, fez igual o Pedrão, nossa. Mas muda. Isso precisa mudar. A Bíblia fala de vitória. Jejue, ore. Não conseguiu ainda, ore de novo. Fala pro Goma. E as irmãs do Goma vão orar com você. Mas não dá para ficar a vida inteira falando, nossa, eu estou falando de mentiroso, porque recentemente, não faz muito tempo, eu conversei com um menino crente, que falava desse jeito assim, pastor, preciso mudar muita coisa, porque eu continuo mentiroso, nossa, eu nem percebo, às vezes eu conto tanta mentira que eu acredito na minha mentira. Rindo disso, irmãos. Falei, seria cômico se não fosse desastroso. Sabe, a pessoa é um mentiroso profissional. Sabe o que é um mentiroso profissional? Ele é tão bom na arte de contar mentira que ele acredita na mentira que ele conta. Irmãos, isso não pode acontecer, irmãos. Não sou crente verdadeiro. De vez em quando eu pulo a cerca. Eu traio minha esposa, meu marido, não sei. Assim, de forma recorrente. Não estou falando do pecado isolado, não, irmãos. Porque nós não somos perfeitos. Nós erramos. Mas se o pecado não traz tristeza ao nosso coração, tem algo de errado nessa nossa salvação aí. Porque pode ser que a gente não esteja liberto como imaginávamos. Então, vamos lá. Você tem que sair dessa porta aí. Eu sei que eu estou chegando no meu tempo, mas você tem que sair dessa porta pensando, esse texto aqui tinha a ver comigo antes, hoje não. Esse texto aqui não me representa hoje. Mas e se representa? Dobra o joelho, confessa seu pecado, reconhece Jesus como Senhor da sua vida e muda, filho. Muda. Porque senão a situação sua está muito difícil. Vamos lá. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. É aquela ideia. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Por quê? O judeu sabe que a lei é boa. O judeu, ele cresceu ouvindo a história de Moisés no Sinai, das tábuas da lei, do rosto de Moisés que brilhava, uma ação teofânica de Deus ali, de tudo que aconteceu no tempo do Êxodo, dos mandamentos de Deus. Então lá no coração eu sei que a lei é boa. O problema é que o pecado domina os meus membros. É a ideia, assim, irmãos, mais ou menos assim, ó. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Se essa é a vida de um cristão, eu tenho que dizer, esse camarada não é cristão. Porque não se alinha com o perfil bíblico. Desventurado homem que sou. Irmãos, essa aqui, para mim, é o verso mais fantástico de todo o capítulo 7. Olha o que Paulo vai dizer. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Antes, só mais uma menção, verso 23, Paulo narra alguém que está preso no pecado, prisioneiro da lei do pecado. Então ele não pode estar falando dele mesmo, no tempo real, no tempo presente. E aí, irmãos, por que ele está falando disso tudo? Porque ele está narrando um judeu, confessando que ele até tentou. Eu estou tentando, eu estou buscando, mas eu não consegui encontrar salvação. A lei me diz o que eu tenho que fazer, mas eu sei, está aqui, ó. Eu só não consigo. E agora, quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado, não é. Então imagine, irmãos, esse verso 24 é o grito desesperado de alguém que entendeu que precisa de salvação,
de alguém que entendeu que nele mesmo não há justiça própria. Dr. Mark Lloyd Jones, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: o verso 24 retrata o momento exato quando um pecador se arrepende. Sabe, irmãos, o dia que você fez aquela oração falando assim: Jesus, me perdoa. Mas pelo quê? Por tudo. Por existir, me perdoa. Tudo que eu fiz até hoje está errado, eu não consigo mais. A minha vida não tem sentido, eu preciso do Senhor. Você já fez essa oração. Pode não ter sido tão consciente assim, mas você já fez. Quero crer que você há. Esse é o momento exato quando o Espírito Santo de Deus aplica a graça. E ao mesmo tempo que ele revela o nosso pecado, ele também nos apresenta a graça que salva. Irmãos, o verso 24, guarda isso no coração, é o grito desesperado de um pecador por misericórdia. É como se o judeu tivesse ali confessando que ele tentou e não conseguiu, e no ápice daquele sofrimento, Paulo chegasse para ele e meio que soprasse assim, no ouvido dele, quando ele dissesse: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo chega e diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Verso 25: nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, meus irmãos, Paulo está mostrando no capítulo 7 como a mera obediência da lei não conduz à salvação. Ela nos mostra que somos pecadores. E nesse sentido, esse texto se aplica a nós na medida de olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos a respeito de como nós temos vivido. Como tem sido o nosso proceder, irmãos? Porque se nós dissemos ou dizemos que somos livres da escravidão do pecado, a nossa vida tem que ter sido transformada por Deus. Isso é perfeição? Não, está longe de ser, mas também não pode ser escravidão. Se nós dissemos que nascemos de novo e vivemos como vivíamos antes, o nascimento ainda não aconteceu. E Paulo deseja deixar isso claro para aqueles irmãos. Ei, eu, representando os judeus, eu descobri pela lei que eu estou perdido. Mas a lei me leva a Cristo, que me salva. Essa é a beleza do Evangelho. É por isso que tenho chamado Romanos como o Evangelho das cartas. O texto é difícil, eu sei, envolve muitas questões de semântica, de aplicação textual, mas a mensagem, irmãos, é simples demais. E eu espero que nós saiamos daqui com essa convicção no nosso coração. Abaixo a justiça própria, que cresça a justiça de Cristo, e que por ela sejamos salvos. Nós possamos viver por essa mensagem, não negociar esta mensagem, que é, como John Piper gosta de dizer, o Evangelho, porque Deus é o próprio Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a pensarmos a respeito da nossa vida, de como nós temos vivido, do nosso testemunho, e que Ele nos permita ter a convicção de que este Jesus Cristo, citado por Paulo no verso 25, é a solução para o nosso grito de misericórdia no verso 24. Amém? Amém. Pois bem, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ir lá, William. Oi? Inúmeras perguntas. Manda lá. Eu vou fazer duas só para não ficar aqui muito tempo. Por que Paulo usou o tempo presente, então, e não o verbo passado para se referir a esse pedaço aí? Muito bem. Lembra?
Você vai completar ela? É uma outra junto. Não, então deixa eu responder essa, e aí depois você faz a outra. Paulo, vamos lá. Até a metade, Paulo usa tempo passado, apontando para o povo no tempo da lei, certo? Paulo está falando depois de Jesus, logo depois da nova aliança, certo? Mas existiam muitos judeus que se converteram ao cristianismo que ainda estavam presos às amarras da lei, certo? Vide Gálatas. Então Paulo está falando disso no tempo presente para combater a ideia de judeus que no tempo presente, na nova aliança, desejavam a mesma justificação do que aqueles do Antigo Testamento. Entendeu? Lembra que eu disse que Paulo está escrevendo a mensagem para os crentes de Roma e que, embora seja majoritariamente uma igreja gentílica, haviam ali muitos cristãos de matriz judaica, como ele. É por isso que ele muda, mas ele continua referindo-se a ele como povo, ao tempo passado, aquele tempo, e no tempo presente para dizer da tentativa falida de autojustificação depois da nova aliança. Todo mundo entendeu a pergunta do William? Porque essa é importante. Porque isso aqui é o que demandou mais de uma semana de estudo, para que esse feeling ficasse claro. Pode completar. A próxima é um parafuso gigante que está aqui. Eu tento concordar com tudo que foi dito por conta do que João vai falar, que aquele que vive pecando não procede de Deus, mas sim do diabo. Mas eu só não entendo esse termo aqui. Ele diz que ele quer o bem, mas ele consegue efetuar, certo? Mas como é que ele vai querer o bem, né? então, como que ele quer o bem se a vontade é escrava enquanto a gente está certo. Deus? Ótima pergunta. É ótimo. Só que aí a gente precisa de novo voltar para o contexto. Quem que é o bem que Paulo está falando aqui? Vamos dar nome aos termos? O bem é que é a lei. Certo? Paulo está explicando o lugar da lei na vida do cristão, certo? E lembra que eu disse que a lei foi dada para a vida? Tiago vai dizer, toda boa dádiva vem de Deus, então a lei é boa, é justa e é santa. Então este bem, ele está referindo-se à lei de Deus, certo? Por quê? Porque o judeu recebeu a lei como palavra de Deus e tem até hoje, um apreço muito grande pela lei. Então eles não têm dificuldade em conhecer a lei. Tanto, irmãos, que a tradição oral perdurou por muitos e muitos séculos. Sabe o que é as pessoas saberem de cor livros inteiros da Bíblia? Eu sei, você não consegue decorar 10 versículos. Mas o judeu raiz conseguia saber de cor Êxodo inteiro, verso a verso. Tradição oral. Então, William, nesse sentido, não o bem enquanto bem moral, o bem enquanto palavra de Deus. É como se você olha aqui para a Bíblia e diz, isso aqui, ó, que eu conheço. Porque lembra, os gentios, eles não sabiam dos caminhos de Deus, mas ao judeu foi dada a vontade de Deus, o bem de Deus. Então eles sabiam e eles desejavam. Tanto que, lembra da oração do judeu, do fariseu e publicano? Eu não sou como este pecador. Por quê? Porque ele sabia na lei que Deus requeria isso e aquilo. Entendeu? Ele sabia o bem que eu quero, ele queria viver daquele jeito. É por isso que nasceu o Talmud, por exemplo, que foi uma ampliação do código legal do povo de Israel. Existem muitos preceitos veterotestamentários descritos por Deus. Lei civil, lei cerimonial, lei referente à dieta, coisas que ele não... E aí nasceu o Talmud, que foi um acréscimo aos usos e costumes. Sabe o que o judeu pensa assim? Não, Deus está pedindo isso, mas eu vou fazer 2 disso, para mostrar que eu sou comprometido. Então é nesse sentido que esse bem que ele quer fazer, não o bem moral, o bem enquanto vontade de Deus. Ele sente que a lei é boa. Sabe a ideia que me deu? Mentir é pecado, o mentiroso vai para o inferno. A gente sabe disso. Eu não quero. Mas aí a gente encontra de vez em quando, não fala assim, mas eu sou mentiroso. Então, esse bem não pode ser pensado em como querer Deus, né? Não é isso. É saber o que Deus quer de nós. Entendeu? É esse o ponto. Por exemplo, o bem que eu quero. O que eu quero? Eu quero fazer a vontade de Deus para eles receberam uma lei e disseram,
agora não tem como errar. Imagina alguém, você está perdido. Chega alguém e te apresenta o Waze. Te aponta radar, lugar que você pode ultrapassar, ponte que caiu, trânsito. Você fala assim, agora eu não posso errar. Mas você é cego e surdo. Tá aí. Você só não consegue. Porque você não pode. Entende? É essa a questão. Você não quer Deus. Porque, na verdade, não é no sentido de vontade moral. É no sentido de conhecimento do que Deus quer. Eu sei o que Deus quer de mim. Eu só não consigo viver desse jeito. É esse o ponto. Vamos conversar mais sobre isso aí. Não, mas se quiser, pode, porque pode ser que tenha alguém. Tem. Pode citar. Inclusive, é para lembrar que Exclusive. a gente lê Genebra, que acha que é beleza, né? Aí chega nos comentários, ele está pensando o contrário do que foi dito aqui. Inclusive, o comentário que vai dizer que é a situação atual, presente de Paulo, e ele cita, falando que Agostinho, Calvino, Lutero pensavam desse jeito. Eles pensavam, na verdade, por isso que eu disse que existe uma. Só que aí, por exemplo, essa é uma leitura que você vai ter dificuldade com implicações. Se eu assumo que era a situação de Paulo e eu aplico isso, vamos lá então, vamos continuar fazendo teologia. Se eu assumo que então essa é uma possibilidade atual, você vai ver isso também na Bíblia. Eu acabei de comprar. Não é uma carta, não? Não, na Bíblia aqui da Reforma. Tem o mesmo, só que a diferença da Reforma, diferente da Genebra, ela já traz todas as possibilidades e não só essa. Aí ele vai dizer o seguinte, aí qual é o problema? Eu assumo isso como argumento, certo? Não, é isso que Paulo está dizendo. Mas como que eu vou harmonizar a ideia de que Paulo fala que Cristo liberta e agora no tempo presente ele é escravo? Entendeu? Uma afirmação gera implicações. Se eu estou assumindo que Paulo está falando dele e esse tempo presente é o atual tempo presente, Paulo está meio bipolar. Pensa comigo. Porque ele disse que Cristo o libertou. E ele vai dizer que eu sou vendido como escravo. Ele mesmo ia entrar em contradição. Exatamente. Lá em Corinto ele vai falar. Existe, sim, Gálatas, Efésios. João, então, isso para a gente ficar só no Paulo. Então, assim, existem muitas formas de ler, por isso que eu disse que esse texto é complexo, mas essa que lhes foi apresentada é a que com maior profundidade consegue atender e harmonizar todas essas coisas. As implicações. Por exemplo, se eu chego à conclusão, eu tenho um professor que diz isso. A conclusão nem sempre é o mais difícil. É conseguir harmonizar conclusão com implicação. Porque se eu concluo uma coisa, eu tenho que estar disposto a sustentar aquilo. Se eu digo que como é que eu vou sustentar? Por exemplo, esse é o caso grave dessa linha de interpretação. Como é que eu estou só meio liberto? Eu estou liberto, mas agora não estou mais. Eu estou liberto no capítulo 6, no capítulo 7 eu já estou vendido. Então ele fala que da batalha espiritual, ele fala como se fosse lá a ideia de Gálatas. Isso, não, mas aí você vai ter dificuldade para sustentar essa ideia. Porque lá em Gálatas ele não fala de escravidão, ele fala de luta, de um salvo, de alguém que fala assim, olha, eu não quero, não posso, e em Cristo eu produzo frutos do Espírito. Ele vence, né? Exato, aqui não. Aqui ele não vence, porque o bem que ele quer, ele não faz. E não é tipo não faz de vez em quando. É não faz, não faz. Entendeu? Por que eu disse que esse texto ele é complexo e demandou, de mim particularmente, muito tempo de estudo? Estou falando aqui de mais de semana, estudando um capítulo só, lendo. Então eu li todas essas vertentes, traduzi o texto de novo e cheguei a esta conclusão que é a que melhor se adequa ao texto, dentro do contexto, considerando toda a fala de Paulo. Por isso que eu disse que esse capítulo 7 ele é mais difícil que textos apocalípticos, por exemplo, em nível de robustez teológica. Por causa dessa complexidade mesmo. Mas ficou claro para você? Então, assim, o comentário bíblico, ele é um comentário bíblico, ele não é a própria Bíblia. Então, mas aqui ele cita as outras opções também. Então. Ele vai definir a certa. Isso, então. Aí, o que você tem que fazer? Eu li esse, então é agora? Não, mas peraí, deixa eu pensar. Entendeu? O que a gente tem que ter sempre em mente? É bom? Claro que é bom. O material é excelente. E é uma vertente que é defendida por muitas pessoas boas.
Agora, esse texto aí não é infalível. Ele tem que ser colocado à prova. O versículo é infalível. A palavra, ela é infalível. O comentário, não. O comentário, não. Até porque muitos teólogos, em determinados momentos da vida, Agostinho foi esse o exemplo. Ele mudou de opinião a respeito de muitos assuntos ao longo da vida dele. Por quê? É amadurecimento, é aprofundamento teológico, de exegese mesmo. Então, aí nós encontramos isso. Por isso que é bom usar o comentário como forma de consulta e testá-lo. É por isso, por exemplo, que esses dias eu atendi uma pessoa lá no escritório lá de casa, falou assim, pastor, mas você não acha que não é consumismo, não? A pessoa estava querendo chamar minha atenção porque eu tenho mais de 20 versões de Bíblia. Você não acha que isso aí, Eu falei, não, poderia ser se eu estivesse acumulando elas para tê-las, mas eu preciso testar os argumentos. Eu tenho Bíblia lá que eu sequer concordo com 80% dos comentários, mas eu preciso conhecê-los para saber onde tocar, entendeu? Então é nesse sentido mesmo. E assim você vai encontrar muitas coisas. Então sempre que lê o comentário, testa ele, põe ele à prova, harmoniza o texto. Esse capítulo 7, provavelmente a gente sempre leu ele errado, porque a gente sempre leu só o capítulo 7. Eu tenho certeza que a partir de hoje, e quem está aqui há mais tempo, vai conseguir ler Romanos de um jeito diferente agora. Ou ler Romanos não lembrou do que está para trás. Exatamente. É a leitura isolada do texto. É boa? Serve? Serve. O problema é que essa leitura ela é mais superficial e pode levar a gente a uma interpretação que seja mais rasa. Você ia para o inferno por causa disso? Se você morrer? Claro que não. Claro que não. A ideia aqui, irmãos, é trazer luz, robustez teológica mesmo. O Gustavo, essa semana, me pediu material para discutir com Testemunho de Jeová, né, Gustavo? E é assim que a gente tem que viver, irmãos. Eu não concordo, beleza, mas eu preciso conhecer o argumento dele. Eu preciso conseguir colocar em xeque os meus argumentos. E é isso mesmo, Gustavo. A gente tem que buscar material, buscar estudar mesmo, para apresentar a razão da nossa fé de forma racional, tranquila. Né? Uma outra coisa é que é mais confortável pensar de outra maneira. Claro! Aí eles confrontam. Exatamente, porque pensar de outra maneira, eu falo assim, eu me conformo. Ah, a vida é assim mesmo. Mas não é isso que Paulo está pregando. Sabe por quê? A gente vai ver na semana que vem. Agora eu vou encerrar aqui. A gente vai ver na semana que vem. Seria, de novo, se a gente ler só o capítulo 7, você fala, eu posso ver assim mesmo, porque Paulo era assim. Paulo queria fazer o bem e não fazia. Mas o capítulo 7 não é o último de Romanos. Semana que vem a gente vai ver o andar no Espírito. Aí a gente vai ver o que é um crente raiz. Substância, como diria Jeremias Pereira. Então, com certeza, seria muito, mas a gente usava esse texto para nos confortar. Irmãos, porque o bem que eu quero eu não faço. Paulo está dizendo, então, se Paulo está dizendo, eu muito mais. Mas Paulo não está falando do crente raiz, não. Está falando do crente que quer justificar-se. O pastor chega e falou, irmão, você está fazendo isso? Não, estou fazendo o que o William faz. O William faz, então, estou ruim igual, né? Como se isso justificasse, né? Não é o caso. Mas semana que vem, nós continuamos, e os irmãos vão perceber que a ideia é a mesma. A gente vai partir da onde a gente parou aqui, mas aí Paulo vai falar então do andar no Espírito, e ele vai explicar o verso 6 do capítulo 7. Nós estamos presos no capítulo 7 aqui, no capítulo 8 a gente vai estar preso no 7. Mas aí Paulo agora vai falar de como um cristão verdadeiro deve andar, o andar no Espírito. Se você pega e lê o primeiro verso do capítulo 8, já traria paz ao coração desse judeu desesperado. Pois nenhuma condenação há. Porque imagina, eu estou desesperado, desventurado, homem que sou, quem me livrará? E aí Paulo diz, Jesus Cristo. Mas pois nenhuma condenação há. Amém? Amém. Vamos orar. Hoje rendeu, é bom. É bom quando a gente... E eu quero incentivar os irmãos a perguntar quando for necessário. Porque assim a gente cresce. Né? Testa para ver se passou, estudou mesmo. Não, mas pode, né? E aí a gente vai conversando e vai alinhando aqui. E a gente sai assim com convicções bastante robustas. Tá bom? A lei é o bem, né?
Então o mal é o pecado. Sim, sim. Isso mesmo, doutor Maria. Isso mesmo. Nesse contexto aqui, o bem que Paulo se refere é o conhecimento da lei, o conhecimento da vontade de Deus, o que Deus quer de nós. Não uma vontade que nasce na gente. Porque se fosse assim, eu teria que compreender o livre-arbítrio. Lembra? Conclusões trazem implicações. Por isso que não pode ser. Porque senão o livre-arbítrio era algo real e não é. Vamos lá. Os irmãos acham que ficar difícil? Na hora que a gente vê capítulo 9, a gente vai voltar a falar de eleição. E aí vai ficar legal de novo. Tá bom? Capítulo 8 é bom. 9 também é muito bom. Mas ele é mais polêmico para muitas pessoas. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por esse tempo de estudo, de reflexão, Deus, de boa conversa, produzindo teologia para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de termos sido chamados por Jesus Cristo ao arrependimento. Obrigado, ó Deus, porque no final do túnel da nossa vida houve salvação em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor ouviu o clamor nosso, desesperado por salvação. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana, que o Senhor nos conduza e permita, Deus, que possamos continuar em graça, crescendo em graça e conhecimento do Senhor. Deus, que a nossa vida e o nosso testemunho possa refletir esta fé que professamos, de que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Ó Deus, que o Senhor produza no nosso coração tristeza e horror pelo pecado, e nos faça, Deus, ter aversão de tudo que nos afasta do Senhor, de nós mesmos, da nossa autoconfiança, para que possamos depender tão somente do Senhor e vivermos, ó Deus, como quem foi liberto pela graça de Jesus Cristo. Abençoe os meus irmãos, a minha vida também, em nome de Jesus Cristo é o que nós oramos, agradecidos. Amém. Deus abençoe, até semana que vem, na sequência do capítulo 8.